Olá, este é o Mais Esporte, hoje num formato um pouco diferente, um formato de entrevista. Eu sou Oswaldo Sato E eu sou o Gustavo Ren. e nós recebemos hoje o atleta campograndense Matheus Barros, conhecido no mundo do MMA como Matheus Pantaneiro. Matheus, seja bem-vindo. Obrigado, Oswaldo. Obrigado, Gustavo. Matheus representou a cidade de Campo Grande na última edição do Shotô, um dos maiores eventos de MMA do país, na última sexta-feira, e venceu o atleta Eduardo Alencar. Matheus, eu queria que você contasse pra gente como foi essa luta, tudo que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Bom, foi uma oportunidade e tanto poder participar desse evento, ainda mais representando o nosso bom MS aqui. Foi um adversário duro até, ele já estava vindo de uma sequência boa de vitórias, mas eu analisei muito bem o Sherdog dele, vi as lutas que ele já havia feito, vi que era um adversário muito duro, então como montei uma estratégia de uma forma um pouco mais delicada e consegui aplicá-la muito bem na forma no octógono. Não foi fácil, realmente, ele conseguiu acertar bons golpes ali, mas eu consegui sobressair muito bem, com uma finalização bacana lá, um Bulldog Chuck. Explica pra gente qual é essa finalização, esse Bulldog Chuck. Ele é um pouco mais rústico, né, como eu havia falado. Consiste em eu ir para uma gravata ali, meio daquela de segurança, escorregar para a lateral e pressionar muito bem no pescoço do adversário ali, dificultando totalmente a respiração dele, fazendo com que o adversário dê os 3 tapinhas ali. Matheus, e como que foi essa preparação justamente nos dias anterior à luta, né? Se você traçou alguma estratégia específica, se você mudou a sua abordagem de luta e se você também estava esperando ir já de uma finalização logo no primeiro round? Bom, eu fiz um camp muito bem preparado, esse de longe foi o meu melhor. Eu fiz com acompanhamento com nutricionista, com fisioterapeuta, foi bem trabalhado esse. E a minha estratégia era exatamente essa, acabar a luta no primeiro round. Só não esperava que ia ser uma finalização, né? O ideal era ser um nocaute, mas, finalização é o forte da casa também, né? Eu falo que a luta é a parte mais gostosa de fazer, porque é onde o teste psicológico ali para você manter a sua dedicação, a rotina, tudo, é a parte mais difícil para a luta, principalmente. Eu luto no 7-7, na categoria dos meio-médio, só que eu desço lá dos 100 quilos, né? Então são um pouco mais de 20 quilos para descer aí, não é pouca coisa não. Aí fiz um processo bem rigoroso para cortar o peso, descendo gradativamente, para não sofrer tanto na desidratação, que é onde a gente mais sofre. Mas foi tudo nos conformes, graças a Deus. E nesse processo de perda de peso, fala pra gente o quanto é sofrido, assim, você fica sem se alimentar, como que é esse processo? Não, é muito sofrido, não é pouco não. Por isso que eu digo, esse é o principal teste psicológico ali, que você vê que você realmente ama a luta ou não. Faltando assim mais ou menos umas 3 semanas para a luta, eu reduzo drasticamente toda a alimentação para poder o peso descer de uma forma mais rápida, principalmente eu que corto tanto. Então, vivendo basicamente de ovo e frango, literalmente, só isso, nada mais. Aí o que acontece? A última semana ela é a mais rigorosa, que é onde eu corto até a água. Então, eu faço um processo de hiperidratação para depois fazer desidratação. A pesagem minha, por exemplo, foi na quinta-feira, e aí na quarta eu nem sabia mais o que era água. Aí fui pra sauna, desidrata, vai pra banheira, sai da banheira, vai pra manta térmica, tudo. Chega nesse momento que você fala assim, eu vou desistir. É difícil, não é fácil. Mas onde a gente mais derrete a maior quantidade de quilos ali. Nosso corpo é 70% água, né? Dá pra arrancar muito quilo só com água. Então, até bater o peso. E após a luta também, esse processo de recuperação, como que funciona? O processo após a balança, né? A gente já tem 24 horas, um pouco mais de 24 horas para recuperar o peso para lutar. É feito basicamente só de carboidrato. Você esquece proteína, eu sou um cabra que gosta muito de proteína, puxa vida, é difícil, é triste poder ver todo mundo comendo igual um doido lá e eu tenho que me controlar. É só feito de arroz e macarrão. Depois disso, eu sempre tiro uma semana sabática, digamos assim, depois da luta, que daí é onde eu como tudo que me dá vontade. Meu Deus do céu, eu tô nessa semana, inclusive, comendo feliz da vida. Já subi considerável peso, mas já vou, semana que vem, segunda, eu já tô de volta nos trilhos, prometo.
Matheus, conta pra gente como foi, falando um pouco da sua história aqui em Campo Grande, como foi que você conheceu os esportes de luta? Bom, eu comecei fazendo jiu-jitsu lá por volta dos meus 12 anos de idade, numa ex-namoradinha minha, inclusive, que eu vi o tio dela treinando, cara, e eu falei, caramba, que negócio massa, cara. Ele falou, bicho, vem treinar aqui uma vez. Fui lá e depois que eu coloquei o kimono pela primeira vez, eu apaixonei. Falei, caramba, esse esporte, inclusive, façam, é incrível. A experiência que eu tive com o jiu-jitsu, desejo a todos isso, é muito bom. Essa confiança que ele traz para você, a disciplina, é incrível. Aí, após isso, eu vim despontando campeonatos, mas tudo sem grandes intenções. Mas como vim trazendo vitórias, falei, poxa, o negócio tá dando bom, tá sendo bacana, tá dando certo. Daí fui ganhando. Eu falei, caramba, acho que é isso mesmo. E aí até que eu fui conhecendo o Muay Thai. Aí depois que conheci o Muay Thai, eu falei, caramba, agora eu não quero mais saber de Muay Thai, eu não quero saber mais de Jiu-Jitsu. Eu acho que eu vou tentar um MMA, cara. Puxa, porque eu sempre senti que faltava um pouco no Jiu-Jitsu, eu sempre gostei de dar soco, mas eu sempre também gostei de finalizações, imobilização, juntando os dois ali. E eu vi que no MMA eu conseguia trazer os dois disso. Então eu conseguia extrair o melhor que eu queria do Muay Thai e o melhor do Jiu-Jitsu. E aí foi por volta lá do 2022 ali que eu resolvi encarar minha primeira luta de MMA. E teve algum momento, já logo no começo que você começou no MMA, que você sentiu que dava para chegar um pouco mais longe, começar a competir assim, em eventos maiores, como Shooto? Desde criança você já imaginava, você já se via fazendo isso profissionalmente? Ou foi uma coisa que você começou ali mesmo pelo esporte, pela criança, por gostar de fazer isso? E naturalmente virou uma profissão? Como que foi esse processo até se tornar alguém que luta profissionalmente? Bom, eu sempre amei o esporte, sempre gostei muito, principalmente de luta, sempre gostei muito. E eu sempre tive aquele sonho de criança, um dia ser lutador. Sempre, mas nunca tinha levado tão a sério quanto foi chegando a essa fase da minha vida, assim. Eu fui competindo e eu fui vendo que poderia se tornar realidade isso. E após a minha primeira competição de MMA, eu falei, é ali onde eu vou ver se realmente eu quero, que é onde eu vou tomar um soco pra valer, com uma luva fininha ali, vou ver se é isso que eu quero. Pô, e depois, eu juro, a hora que eu tomei o primeiro soco, eu falei, caramba, é coisa de louco, né? Você gostar de apanhar. E aí eu realmente falei, caramba, é isso que eu quero. E eu fui lá e matei o cara. Finalizei ele numa guilhotina e falei, é isso que eu quero pra minha vida, cara. Eu vou me abdicar de tudo que eu puder, vou pagar o preço que for até eu conquistar o meu objetivo. E como que é pra sua família isso? Às vezes pra quem tá próximo de você, ver você chegar às vezes com um olho roxo, que pra você tá numa boa com esse olho roxo, mas às vezes pra quem tá vendo de fora fala, nossa, ele tá machucado. Ah, vixe, a minha namorada, minha mãe, minha avó, todo mundo surta, coitado. Eu brinco com o coração delas, mas fazer o quê, né? Não tem muito pra onde correr. Eu amo isso, eu gosto demais, não tem o que fazer, mas é um teste cardíaco. A minha mãe, por exemplo, ela nunca assiste minhas lutas. Ela fala, ó, depois que sair o resultado, eu vou ver os melhores momentos ali, quem sabe. E olha lá ainda. A minha avó, tadinha, é um teste cardíaco toda vez pra ela. Mas a família tá aprendendo aos poucos a lidar com isso. Matheus, e você tem esse, como você mesmo fala, esse estilo pantaneiro, né? Tem muito isso do chapéu, tem essa coisa de sul-mato-grossense em você. Como que você coloca, como que você traduz isso nas suas lutas? Você traz um estilo, uma estratégia também, isso contra os adversários, de colocar isso nas lutas também, essa representatividade? Você tem um estilo mais agressivo, você tem um estilo de alguma maneira mais ligado a essa cultura que você mesmo gosta, de se orgulha, né, de falar que é sul-mato-grossense e veste mesmo a camisa do estado. Eu amo esse estilo assim, um pouco mais rústico, digamos assim, mais sistemático, assim. Sempre gostei muito dessa cultura que nós trazemos aqui do nosso estado. E aí eu tento transmitir para mim isso 100% na luta, igual você falou. O jeito mais, sem muita técnica, ser mais violento, assim. Eu sempre gostei muito disso. Eu uso a luta para mim não só como uma arte, principalmente quando tô lá dentro do octógono. Eu gosto de fazer um entretenimento, show, fazer um show pro cara. Eu gosto de fazer coisa bonita pra galera ver. Coisa que seja massa, trazer emoção ali. E aí eu tento sempre transmitir isso, trazer o nosso... o jeito mais pantaneiro, assim, de ser pras lutas ali. E quais são as equipes que você representa hoje? Hoje eu represento a equipe Bronx Team, começamos lá em Guarujá e hoje abrange o Brasil inteiro.
nós temos onde nós começamos, quem trouxe essa academia para cá, que é os Polidoro Bros, a Academia Polidoro Bros. Os caras são incríveis. Inclusive, foi eles que me mostraram os primeiros passos para dar os primeiros socos no Muay Thai. E aí, depois disso, eles abraçaram meus sonhos. E a gente segue firme e forte até hoje. Conta pra gente como é essa questão do treinamento. Você treina especificamente o MMA, você treina as artes marciais separadas, como é o seu treinamento? Bom, eu faço as partes físicas, né, musculação, só que toda essa parte é focada 100% para o MMA. Então, eu faço aqueles exercícios um pouco mais constrangedores na academia, mas fazer o quê? É o exercício que funciona, literalmente. Eu treino jiu-jitsu, treino o Muay Thai, treino boxe, a partes, todos eles focados pro MMA, sempre focado. No começo eu ainda misturava um pouco, eu tentava fazer só o boxe, só boxe para boxeadores, Muay Thai para Muay Thai e jiu-jitsu para jiu-jitsu, mas eu vi que não dava certo. Aí fui melhorando o meu jogo conforme o tempo foi passando, graças a Deus. E qual você avalia que é o maior desafio que você teve até hoje nessa sua carreira? Você teve 2 lesões, né, no joelho, de ligamento. Você acha que isso é um dos maiores desafios que você teve que superar? Se foi alguma outra coisa? Como você mesmo disse, sua família, claro, tem ali as suas ressalvas, mas acredito que não tenha sido um dificultador muito grande, né, para você ter se tornado profissional. Você acha que essas lesões foram o maior desafio? Você acha que teve algum outro empecilho maior na sua carreira até hoje? Bom, de longe as lesões foram as piores, né? Mas como todo atleta, a gente tem que aprender a conviver com ela. Isso foi onde eu mais tive que trabalhar o meu mental, o psicológico. Ali o lutador ele depende muito do mental. Se ele tá com o mental forte, ele é inabalável, ele vence qualquer um. E eu precisei muito disso. Logo após eu fiz a minha luta, a minha segunda vitória, quando eu fiz a minha segunda vitória no MMA, inclusive foi aquela de Aquidauana, eu tava no auge, falei, caramba, eu tô voando, é isso, pronto, vou despontar, já terminei de lutar, eu dava meio, eu falei, pô, se quiser jogar outra luta no meu colo, eu aceito. E aí eu me deparei com uma lesão, eu tive uma lesão no quadril, tive que fazer uma cirurgia no quadril, fiquei 1 ano parado, e aí logo depois que eu voltei esse 1 ano, falei, tô com sangue nos olhos, vou partir pra próxima luta, rompi o ligamento de joelho. Puta merda, aí foi que eu comecei a pensar, será que isso é pra mim mesmo? Poxa, será que é algum sinal de Deus? Pô, minha segunda lesão, cara, e eu não tive 1 mês de timing de uma lesão para outra, assim, para recuperação. Eu fiquei quebrado mesmo. Só que eu engoli, cara, falei, não, que se lasque, não importa quantas lesões tiver, se eu ainda tiver condições, eu vou firme e forte. E foi aí que eu esperei, tive um limbo aí de praticamente 2 anos para poder me recuperar de todas as lesões e voltei firme e forte. Matheus, você venceu um dos maiores eventos do país de MMA, que é o Shoto, né? E isso certamente te deu uma grande visibilidade. De que forma que você acha que essa visibilidade vai abrir portas para você no futuro, para novas lutas? Como está a sua perspectiva para o futuro? Bom, melhor do que ter lutado num evento grande foi eu ter feito uma luta bonita. Consegui fazer uma luta bem chamativa, a galera gostou, cai no público. Foi bom demais. As minhas expectativas é que, se Deus quiser, eu consiga uma luta agora pro exterior. Meados ali, tô decidindo só, vamos ver qual vai ser a melhor proposta para nós conseguir levar o nome do nosso estado pro mundo afora aí. Talvez uma Suíça, quem sabe, um evento grande que a gente está de olho lá, ou nos Estados Unidos, vamos ver, quem sabe. E já aproveitando, falando das próximas lutas, você tem algum sonho pessoal, assim, de alcançar alguma luta, seja um evento, seja a luta contra algum lutador específico? Você tem esse sonho já definido? Bom, o meu maior sonho desde que eu comecei isso, de querer a luta, é se tornar um campeão do UFC. Eu um dia poder abraçar aquela cinta em volta do meu quadril aqui, puxa, é o meu maior sonho. E eu estou disposto a pagar o preço que for necessário para isso. Legal. Matheus, a gente aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente vai acompanhar essa tua história até você chegar lá no UFC. A gente agradece a tua presença, obrigado pela tua disponibilidade, agradeço ao Gustavo. E seja bem-vindo, as portas estão abertas para você. Pô, que isso, eu que agradeço a oportunidade que vocês estão me dando aqui, eu fico muito feliz. E, como eu te falei, eu estou disposto a levar o nome do MS para fora, com muito orgulho no peito, mostrar um pouco mais da nossa cultura, do que nós temos de melhor aqui. E é isso.
Obrigado, Matheus. Esse é o Mais Esporte. Aqui você acompanha todas as notícias do Mato Grosso do Sul e também nacionais e até mundiais. Até a próxima. Até mais. Valeu.